Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Salmo 65. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na primeira leitura de hoje, do livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículos 10 ao 14, começa assim: Alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela todos os que vos amais. Tomai parte em seu júbilo, todos vós que choráveis por ela, para poderdes sugar e saciar-vos ao seio de sua consolação, e aleitai-vos e deliciar-vos aos úberes de sua glória. Uma linguagem um tanto pouco poética, pode parecer de difícil acesso, mas vamos aqui refletir de que, no capítulo 66, ao encerrar seu livro com uma imagem poderosíssima, Isaías aponta e revela, no sentido profético, Deus como mãe. Jerusalém personificada é fonte de consolo, nutrição e alegria para seus filhos. A profecia fala de restauração, mas também de uma nova forma de entender a relação de Deus com seu povo, não mais por força ou temor, mas por íntima ternura e cuidado. E nesse sentido, Jerusalém representa o povo de Deus restaurado após o exílio, a igreja como mãe dos filhos de Deus e a nova humanidade gerada pela graça, como dirá Paulo em Gálatas 4, versículo 26. A Jerusalém do alto é livre e é nossa mãe. E nesse sentido, Isaías anuncia a comunhão futura, onde todos os que buscam a Deus encontrarão consolo como filhos no seio da mãe. Nós podemos ler que no Catecismo da Igreja Católica, no número 2040, está assim: a Igreja é mãe e mestra, nutre, corrige, forma e consola. É interessante as dimensões da maternidade aqui, de uma mãe de consolação, uma mãe de um amor providente. E essa é uma das mais ternas autorrevelações de Deus em toda a Escritura. Aqui Deus assume a linguagem maternal, não para negar sua paternidade, mas para revelar que seu amor ultrapassa categorias humanas. Deus não é pai ou mãe à maneira humana, ele é a origem de toda paternidade e maternidade. Santo Irineu de Leão ensinava que Deus se inclina para nós como uma mãe se curva sobre o seu filho doente. São João Paulo II, na encíclica Divis in Misericordia, escreveu que a misericórdia de Deus tem aspectos maternais, pois é compassiva, concreta e envolvente. E nesse sentido, o consolo de Deus não é superficial, mas gera vigor interior. O Espírito Santo, o verdadeiro consolador, é quem faz os ossos reviverem, conforme está em Ezequiel capítulo 37, onde Deus consola a ressurreição moral e espiritual, a renascimento da esperança. E nesse sentido, na segunda leitura de hoje, em Gálatas capítulo 6, dos versículos 14 ao 18, começa da seguinte forma: Quanto a mim, longe esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo encerra a carta aos Gálatas com uma afirmação radical. Ele renuncia a toda a glória humana, seja na lei, no mérito, no status religioso, para se gloriar apenas na cruz de Cristo. E essa afirmação, de certo modo, aqui pode parecer escandalosa. No mundo greco-romano, a cruz era símbolo de maldição, vergonha, derrota, mas para Paulo a proclama como única fonte de glória, pois nela o amor de Deus foi levado até o extremo, João 3, versículo 1. O pecado foi vencido, o homem velho foi crucificado, conforme está em Romanos 6, versículo 6, e a reconciliação foi consumada. A cruz não é obstáculo, mas o trono do Cordeiro; não é fracasso, mas revelação do amor que salva. Gloriar-se nela é confessar: minha salvação não vem de mim, mas de Cristo crucificado e ressuscitado. E é nesse sentido que Paulo aponta para a ruptura interior e radical com os valores deste mundo, não com a criação de Deus, mas com o mundo como sistema de orgulho, vaidade e autossuficiência.
Ser crucificado para o mundo é renunciar aos ídolos da aparência, da performance e do poder. Morrer para os sistemas que aprisionam a alma na comparação e na autopromoção. Viver uma vida escondida com Cristo em Deus, conforme está em Colossenses, capítulo 3, versículo 3. E tudo isso para quê? Para que de fato sejamos verdadeiros seguidores, discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. E no Evangelho de hoje, em Lucas 10, dos versículos 1 ao 12 e 17 ao 20, o que Jesus diz? No versículo 1. O Senhor designou outros 72 e o enviou 2 a 2. Jesus envia os discípulos não como turistas espirituais, mas como embaixadores do reino. Eles são precursores da sua própria presença, pontes vivas da graça, enviados onde ele mesmo virá. Veja a nossa responsabilidade, nós somos embaixadores do reino. A missão não é uma opção, mas parte essencial da identidade cristã. Todo batizado é enviado. Se Cristo veio ao mundo, é para que o mundo agora veja em Cristo em seus enviados. A missão é a extensão da encarnação. A igreja continua no tempo a presença salvadora de Cristo. Ser discípulo é ser missionário, conforme nós podemos ver no Evangelho Gaudium, no número 120. Assumir a responsabilidade perante os desafios do mundo. E nesse sentido, o que Jesus diz? Que ele está enviando os discípulos no meio de lobos. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Mas que plano ousado! Cordeiros entre lobos? Mas por quê? Porque o reino não se impõe pela força, mas pela mansidão que desarma. A estratégia de Deus é o escândalo da fraqueza, é o mesmo método da cruz. A vitória do reino vem pela entrega, não pela dominação. O discípulo é chamado a testemunhar o evangelho com mansidão, firmeza e coragem, mesmo diante da hostilidade. E hoje ainda somos chamados a ser cordeiros entre lobos. E quais são os lobos? Sistemas que consomem a fé, culturas de morte, indiferença espiritual. Mas o cordeiro é a imagem do próprio Cristo. Quando o mundo nos rejeita como cordeiros, está rejeitando o próprio Senhor da missão. Mas, para isso, nós precisamos acolher verdadeiramente a vida em Cristo. A missão cristã não começa com um sermão, mas com uma bênção. O que Jesus diz: a paz esteja nesta casa. Dizei-lhes, o reino de Deus está próximo. Nós não devemos levar medo, mas paz. Onde passa um cristão, chega um sopro de eternidade. Em que sentido? Nós levamos palavras que não são nossas, nós levamos uma fé que também não é nossa. Tudo isso nós recebemos da graça em nosso Senhor Jesus Cristo. E é preciso expandir a nossa forma de viver unicamente além do dinamismo daquela fé que nós achamos que fica entre quatro paredes, fica dentro do templo. O verdadeiro fruto da missão não é o que fazemos por Cristo, mas o que Cristo fez por nós. Ele inscreveu o nosso nome na eternidade. São Tomás de Aquino dizia: a missão é fecunda, não porque fazemos milagres, mas porque nela nos tornamos mais configurados a Cristo. E vejamos bem, esse é o grande desafio de nossas vidas, que possamos cada vez mais nos tornar configurados a Cristo. Que tenhamos verdadeiramente as marcas de Cristo em nós, não só no sentido de batismo, mas ao assumir verdadeiramente o nosso papel e missão de batizados, vamos transmitir também a paz do nosso Senhor. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.